Olá, bom dia. Estamos começando a retrospectiva 2018 aqui do Bom Dia Maranhão. O programa hoje é mais do que especial. Você vai ver no programa de hoje destaque para o esporte. Laércio Júnior relembra os fatos marcantes do ano, como a conquista do Sampaio na Copa do Nordeste e do Motoclube no Campeonato Estadual de Futebol. Tem Silvan Alves falando de segurança em um ano que tivemos vários assaltos a banco, apesar da diminuição em relação ao ano passado. Tem um assalto, por exemplo, a Bacabal, que ganhou grande repercussão. A morte de políticos, como no interior do estado, aconteceu nesse ano de 2018. E vamos falar também sobre a apreensão recorde de drogas no ano que passou. John Coutrin faz um balanço da política no ano de eleições. E tem ainda no estúdio a presença de Tevaldo Júnior e Cristiane Moraes falando do Câmera 4 e do Resenha. Programas importantes aqui na nossa grade de programação da Difusora e que marcaram esse ano que passou. A partir de agora, Bom Dia Maranhão, especial no ar na TV Difusora. E agora, na retrospectiva de fim de ano, nós vamos falar de segurança. Para falar sobre segurança, eu recebo mais uma vez aqui Silvan Alves. É sempre um prazer, Silvan, recebê-lo. Experiente, bom dia, Adalberto. Apresentador, nosso bom dia, colega. Prazer é todo meu. Prazer nosso, Silvan. Vamos começar fazendo essa retrospectiva. E claro que no primeiro semestre, ali, principalmente nos primeiros meses do ano, um assunto que ganhou grande repercussão, grande destaque, foi aquela apreensão significativa de contrabando de cigarro e bebidas aqui, envolvendo, inclusive, alguém que fazia parte da instituição de segurança do Estado, no caso, o delegado Bardal, não é? Exatamente. Esse caso teve grande repercussão. Pela estrutura, né, a proporção que a coisa vinha atingindo. Você ter uma ideia, foram estourados 4 depósitos abarrotados de contrabandos, de cigarros e uísque. Não é? Você teve inclusive lá, né? Isso, exatamente. Lá, nós tivemos lá à noite, quando a polícia começou a estourar esses locais onde eram guardadas essas mercadorias. E aí a surpresa do envolvimento do delegado Tiago Bardal, que até então era o superintendente da SEIC, que é uma estrutura da Secretaria de Segurança Pública, destinada a fazer o combate a essas organizações criminosas, né, a grandes estruturas criminosas, e aí, infelizmente, ele estava envolvido, isso ficou comprovado, porque depois ele acabou sendo preso por força de um mandado de prisão na estrutura dessa quadrilha. Haviam oficiais da Polícia Militar, soldados, sargentos, um advogado também foi preso e que estava com o delegado Tiago Bardal naquela noite, onde havia a realização da operação. Estava ocorrendo uma operação e, estranhamente, o delegado Tiago Bardal, mesmo não sendo da alçada da superintendência dele, ele estava na área ali naquela região e disse, depois do secretário de Segurança Pública, que provavelmente ele estava tentando desestruturar com informações a operação que estava sendo feita para combater justamente essa organização criminosa que vinha agindo no contrabando de cigarros e uísque aqui em São Luís. Depois, já no segundo semestre, tivemos novamente a prisão dele. Inclusive, a gente mostrou aqui ao vivo no Bom Dia Maranhão. Foi a primeira emissora a mostrar aquelas imagens do Bardal quando foi novamente preso. O repórter Eduardo Aliceira estava ao vivo e a gente vai ver um trechinho desse programa agora. Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. Eles são acusados de compor uma organização criminosa que vinha a receber parcelas em dinheiro dos assaltos a bancos que aconteciam aqui no estado e iria inclusive dar proteção mediante o pagamento de propina a criminosos que compõem o crime organizado. Pois é, Silvão, foi novamente preso, né? A situação ficou mais complicada. Exatamente, ainda. Mais complicada. Quando ele foi preso com a acusação do contrabando, aí vieram uma série de denúncias, não é, feitas contra ele. O Ministério Público já havia protocolado uma denúncia grave contra ele, de envolvimento com organizações criminosas, de assalto a banco, ataques a carro forte lá na região. Apareceram denúncias de corrupção envolvendo de despacho de cargas e contrabando no interior, não é? Enfim, várias denúncias foram feitas contra ele. E aí, quando houve, logo depois daquele ataque de banco que houve lá em Bacabal, e aí o Ministério Público aproveitou que tinha um relatório feito pelo GAECO e encaminhou, não é? Depoimento de... Você tem uma ideia, nós temos mais de 300 assaltantes de banco e carro forte presos aqui, custodiados no estado. Então, esses assaltantes já tinham citado várias vezes o nome do delegado Tiago Bardal. E aí isso foi suficiente, não é, para que houvesse o pedido, não é, e a decretação da prisão dele, o que acabou acontecendo novamente.
Silvão, vamos falar agora sobre os assaltos a banco. Nós tivemos vários casos no estado esse ano, apesar de uma redução significativa comparada com anos anteriores. Isso. Mas um caso que ganhou grande repercussão, inclusive nacional, foi aquele do assalto lá em Bacabal, pela ousadia, inclusive, dos assaltantes. Lá em Bacabal, o nosso colega Romário conseguiu imagens exclusivas, o acesso a imagens exclusivas da gravação no momento do ataque desses bandidos, todos encapuzados, inclusive impondo ali, através da força física, todos armados, né? Armamento de grosso calibre. E naquele momento a gente trazia então essas imagens, o acesso a essas imagens foi conseguido lá pela nossa equipe de Bacabal. E a gente está vendo agora imagens, inclusive, que foram cedidas sobre esse fato que ganhou grande repercussão. Silvan, esse assalto em Bacabal foi um dos destaques desse ano. Realmente, depois a polícia investigando, conseguindo, já inclusive no confronto com os bandidos, alguns deles vieram a morrer, não é? Isso, foram 6 mortos no dia do confronto, no dia do assalto. Lá houve um confronto com o pessoal lá do 15º Batalhão lá de Bacabal, 3 morreram. Depois houve aquele confronto lá em Santa Luzia do Paruá, mais 3 morreram. Ao todo foram 13 presos. A polícia tem hoje todos eles identificados, inclusive tem solicitação de apoio da Interpol para localizar e prender o chefe da quadrilha que estaria hoje lá no Uruguai. E todos eles, não é, procurados aqui, porque seriam ali daquele trecho de São Paulo, do Paraná e da Bahia, não é? Todos eles, de acordo com a investigação feita, ligados a uma organização criminosa, que é uma organização criminosa que age no país inteiro e já se estendeu também em ações aí em outros países. Então a polícia recuperou uma boa parte desse dinheiro, né? E se não prendeu todos esses integrantes dessas quadrilhas, dessa quadrilha aí, mas conseguiu desarticular, desestruturar essa quadrilha. Porque você sabe que agora, eles sendo procurados, foragidos aqui, com certeza eles evitariam de vir aqui para praticar outros assaltos como esses que eles praticaram. Silvan, um outro destaque desse ano foi o número de apreensão de drogas, né? Ou seja, a polícia agindo de forma inteligente, estratégica, com planejamento e atingindo o bolso, no caso a área econômica, não é? Afetando esses grupos aí organizados. Olha, antes de mais nada, essa sacada do governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, em criar essa superintendência. Não é uma delegacia, é uma estrutura organizada e especializada em combater a estrutura, não é, financeira das organizações criminosas, que ela vai do dinheiro através do tráfico. Então, a Senarc hoje já tem em Timon, tem em Imperatriz e tem aqui na capital. A intenção do governador para esse ano de 2019 é expandir por mais 4 ou 5 cidades, inclusive aqui na região da Baixada. Ela tem alcançado seus objetivos com grandes apreensões, desestruturar essa rota do tráfico, porque são conexões, não é, que vêm geralmente patrocinadas por organizações criminosas que trazem essa droga que vem da Colômbia, vem do Paraguai e entra pela rota de Goiás para chegar aqui ao Maranhão. Sobre esse assunto, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no estúdio do Bom Dia, ao lado do Silvan, o secretário de Segurança, Jefferson Portela. Vamos ouvir um trechinho. É uma quadrilha de caráter nacional que teve certamente um apoio local. E essa parte agora é fundamental para a investigação. Nós queremos saber quem deu hospedagem para eles desde o início, período anterior ao ataque e logo após, durante a fuga, porque um percurso até Santa Luzia eles não fizeram em um dia. Então eles tiveram uma hospedagem na área rural e nós vamos trabalhar forte para identificar quem é este apoio local. Silvan, esse ano nós tivemos, infelizmente, mais casos aí de violência contra a mulher, feminicídios que aconteceram aqui no estado. Tivemos a lei de importunação sexual que foi aprovada lá no Congresso já em prática, um avanço, não é? E tivemos, entre esses casos, um de repercussão nacional, que foi o caso Tainá, né? Foi aqui em São Luís do Maranhão que foi preso o empresário, depois foi liberto. Mas foi aqui ela que estava com um bebê também, a filha dela, né? E o caso continua sendo investigado, mas um caso muito complicado. É um caso muito complexo, aquele caso da Tainá, ganhou repercussão a nível nacional. Até hoje mesmo, nem a própria polícia sabe definir, né, apesar das investigações, o que realmente aconteceu, né? E já que ele era acusado de sequestro, cárcere privado e etc. E depois ela mesma gravou uma série de depoimentos,
na internet, nas redes sociais, dizendo que ela estava aqui de livre e espontânea vontade, enfim. Há uma coisa por trás dessa situação aí da Tainá, que ainda não se conseguiu de fundo tirar essa cortina de fumaça. Nós tivemos, infelizmente, ainda casos de crianças também que perderam a vida, né, esse ano, casos emblemáticos, inclusive, aqui no estado. Nesse ano de 2018, né? Muitos casos. E hoje nós temos aí a Casa da Mulher Brasileira, nós temos todo um aparato da lei, não é? E varas específicas que tratam sobre esse caso aí da violência. Não é por falta de lei. Talvez o atendimento 24 horas, que é novidade esse ano, como você frisou muito bem, que é o atendimento específico para essas mulheres. Você vai lá, você tem uma estrutura muito boa, onde a mulher não se expõe de forma alguma, não é? Ela tem toda uma estrutura a serviço dela quando ela vai lá para denunciar esse tipo de abuso. Talvez o que ainda esteja se pecando ainda, isso é nacional, a nível de Brasil, na questão da celeridade para a aplicabilidade da lei, não é? Ainda se demora muito, por exemplo, a administrar uma medida protetiva, não é? E às vezes isso precisa ser rápido, a mulher não pode esperar. Às vezes também se demora muito para aplicar uma medida quando o cidadão descumpre aquela medida protetiva, né? E, dizer, hoje tem o instrumento da lei onde o juiz ele pode de imediato decretar a prisão do cidadão que descumpriu uma medida protetiva. E às vezes um simples gesto que pode ser feito com uma caneta pode custar a vida de alguém, pode custar a vida de uma mulher. Tivemos nesse ano alguns crimes praticados contra políticos, ainda inclusive no mandato, como casos de prefeitos aqui no interior do estado e a repercussão ainda de um caso antigo, mas que esse ano tivemos o resultado do caso Bertin, né? Vamos falar sobre o caso Bertin, aproveitar para falar do ex-prefeito de Davinópolis que foi assassinado, o Ivanildo, né? E o outro caso que nós tivemos do prefeito, no caso Bertinho, Ivanildo, e o caso do prefeito... Do prefeito de Barra do Corda, que agora saiu a pronúncia, não é? O principal acusado, que é o filho dele, o Manuel Mariano de Souza, Nenzinho, que é o Jundinezinho, né? Ele deve sentar no banco dos réus a partir do ano que vem para ser julgado. O caso Bertin, que foi um caso de 2008, e foi um caso que teve grande repercussão naquela época, somente agora, por causa de tantas idas e vindas, era um caso realmente muito complexo, que a Justiça conseguiu levar ao banco dos réus os 3 policiais acusados, né? E depois de 3 dias de sessão de júri popular lá no município de Itapecuru-Mirim, saiu a sentença, eles foram condenados a 34 anos de prisão. Tudo isso, é claro, imagine que num caso como esse, que era um caso complexo e tudo, mas tinha uma testemunha ocular, que também vítima, no caso do Pedro Pote, se demorou tanto, né? Para se confirmar uma autoria, para se definir uma sentença. Mas claro que foi fundamental na acusação, no trabalho feito pelo Ministério Público, as afirmações que foram feitas e confirmadas na sessão do Tribunal do Júri pelo Pedro Pote. Silvan, um ótimo final de ano para você. Um ótimo fim de ano para você, um ótimo fim de ano para todos. O Bom Dia Maranhão vai para o intervalo. Na volta a gente vai continuar repercutindo esse ano de 2018, fazendo uma retrospectiva do ano que passou. Dessa vez eu vou receber aqui no estúdio 2 jornalistas da casa, Itevaldo Júnior do Resenha e Cristiane Moraes do Câmera 4. Vamos falar sobre as viagens desses programas ao interior do estado e as entrevistas feitas em estúdio também. É já, depois do intervalo. Olá, estamos de volta para todo o Maranhão com o Bom Dia Maranhão, aqui especial de fim de ano, fazendo uma retrospectiva desse ano de 2018. E nessa retrospectiva nós vamos abrir espaço para 2 grandes profissionais aqui do estado, que são da casa, a diretora de jornalismo Cristiane Moraes, que esse ano começou a apresentar o Câmera 4, uma novidade na programação da Difusora, e o Itevaldo Júnior, que você já está acostumado a ver no Resenha, já entra para a sua 2ª temporada, digamos assim, de Resenha, aqui na TV, com eles que eu converso agora aqui no Bom Dia. Pessoal, prazer tê-los aqui no Bom Dia Maranhão, viu? Um luxo. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Cris. Bom dia, Itevaldo. Vamos falar desse ano de 2018, Itevaldo. É um ano em que nós tivemos já o Resenha, desde a volta do Resenha, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, uma entrevista com o candidato Ciro Gomes, que ganhou grande repercussão. E aí, esse ano de isso em 2017 já na volta, né? Em 2018, a gente tem a volta do Ciro aqui à TV e foi uma das entrevistas de grande repercussão, inclusive repercussão nacional, né? Queria que você falasse sobre esse papo que aconteceu. O Ciro foi o primeiro entrevistado do Resenha, nessa nova fase do Resenha, né? A gente estreou o programa comigo apresentando com o Ciro Gomes.
E aí, esse ano, 2018, o Ciro foi, ainda como pré-candidato, ele esteve aqui no Resenha e deu uma entrevista ao Resenha que repercutiu nacionalmente, Roberto. 2 temas que o Ciro abordou, foi manchete de jornal, foi manchete de sites aí pelo país afora, foi tema de discussão numa TV fechada, por assinatura. Então, assim, acho que foi um resultado inesperado, porque a entrevista ia numa condição muito tranquila com ele, muito boa. De repente surgiu uma pergunta e o Ciro, né, deu uma amplitude gigantesca aos 2 temas que estão sendo abordados, e aí acabou sendo repercutindo aí nacionalmente, é uma repercussão bem grande. O Ciro passou umas 2 semanas respondendo aquilo que ele tinha respondido, tinha dito aqui no Resenha. E a gente já vai falar sobre a experiência de vocês dois fazendo um programa juntos aí, o Resenha e o Câmera 4, né? Fazendo inclusive programas fora do estúdio, que é uma coisa muito legal. E uma dessas entrevistas, Etevaldo, fora do estúdio, foi com uma liderança, né? Do movimento quilombola, no caso o Dadinho, né? Como é que foi essa experiência de sair do estúdio, inclusive entrevistar uma pessoa como o Dadinho, que está inclusive nessa lista, infelizmente, não é, das pessoas marcadas para morrer no Maranhão? Essa pauta é todo crédito ao Câmera 4. Né? Dessa vez a gente não fez o programa junto, o Câmera 4 fez um programa em homenagem a uma liderança importante do movimento quilombola no Estado, do movimento de mulheres, né, no Estado. E aí eu estava junto para começar uma série do Câmera 4. É uma série tratando pessoas ameaçadas de morte no campo do Maranhão. E o Ramon Nato Carneiro Brandão, o Dadinho, personagem, né, que o Câmera 4 nos trouxe, nos presenteou, foi o primeiro personagem disso, uma entrevista fantástica. Assim, um professor, Adalberto, no povoado, no Quilombo Monte Alegre, São Luís Gonzaga do Maranhão, professor líder quilombola, e o Dadinho, por conta da luta por território no campo, no Estado, o Dadinho é um dos ameaçados de morte, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. Assim, e foi muito legal também, porque foi a primeira vez que o Resenha saiu de São Luís. Né? A gente tem recebido muitos convidados, recebido gente também, inclusive no interior, no Resenha, aqui na Difusora, em algum lugar da capital, mas dessa vez a gente pegou a estrada, na parceria junto com o Câmera 4, e a gente fez esse programa com o Dadinho, que foi um programa muito legal, uma repercussão muito boa, e assim, eu tive muito prazer, muito orgulho em fazer esse programa. Tem mais coisa para 2019 aí, em parceria com o Câmera 4, mas também aí o Resenha caminhando, né, aí sozinho pelos rincões do Maranhão, aí com o apoio do nosso diretor de jornalismo, Cristiano Moraes, e com o apoio do jornalismo TV Difusora, tem inspirado muito, assim, ajudado muito a gente, né, no produzir esse programa. Cristiane, nossa diretora de jornalismo e produtora, editora do Câmera 4, proposta de um programa diferenciado, né? Na chamada a gente já falava, o Maranhão que você nunca viu, né? Como é que foi essa experiência desse primeiro ano do Câmera 4? Bom, na verdade ainda não fez nenhum ano, acho que tem 6 meses mais ou menos, né? O Câmera 4, né? Um caçulinha assim da televisão, né? E o Câmera 4, eu acho que ele vem com esse processo de amadurecimento, né? Da profissão da gente, com essa caminhada, né, que a gente já tem, e de mostrar um Maranhão com um olhar diferente, né, um olhar do ponto de vista das pessoas, né, dos personagens, e não do ponto de vista só nosso, né. Então ele se constrói dessa maneira, com uma linguagem diferente, onde a gente tem muito mais falas, né, do que texto, onde a gente brinca com a arte, onde a gente brinca com a poesia, onde a gente brinca com a música do lugar, né, com o sentimento, né, de pertencimento, com as memórias do lugar, né, com a riqueza do lugar. Né. Então cada Câmera 4 tem uma trilha diferente que tem a ver com aquele lugar, né, e é um trabalho também de pesquisa, né. A gente não vai para dentro de um quilombo e escolhe uma trilha branca aleatória e joga no programa, né? Então aquela trilha, ela é pesquisada, ela tem a ver com aquelas pessoas que estão ali, né? Com os personagens, né? Daquele material que a gente fez, né? E que não são apenas personagens, não são apenas entrevistados, né? São pessoas, né? Então o Câmera 4 ele tem essa preocupação de colocar pessoas no ar, pessoas para serem ouvidas, né? Então eu acho que por isso que essa coisa do Maranhão que você nunca viu, né? E sempre com a preocupação de que o nosso olhar ele é falho sobre essas pessoas, né? É um olhar que ele é construído, né? Ele não é um olhar fidedigno à realidade daquelas pessoas, né? Então por isso que a gente tem a preocupação de voltar na comunidade, de levar esse material para a comunidade que a gente fez e de ouvir, né,
a comunidade. E aí, sobre esse aspecto de voltar à comunidade, esse ano, em especial, houve um fato que marcou muito, né? Toda a equipe, toda a televisão, enfim, os telespectadores também, que foi aquele material feito em relação a povos e comunidades tradicionais. E aí, depois, na volta do Câmera 4 para a comunidade, para mostrar esse material, a dona Digé, uma das grandes lideranças do mundo, a gente pode falar assim, né? Feminina, ela organiza tudo, prepara tudo, mas aí quis o destino que ela não estivesse presente nessa hora fisicamente, né, Cris? Como é que foi esse impacto dessa viagem, essa volta para a comunidade para mostrar o material, que é uma coisa que não é muito comum, né, nas TVs, enfim? A dona Digé, como as pessoas que, né, do movimento de quebradeiras de coco, virou uma palmeira, né? Então ela está lá plantada, né? A história dela está plantada e está dando frutos aí para o mundo inteiro, né? Uma das maiores lideranças do Maranhão e assim, eu sou muito agradecida ao universo por ter a possibilidade de ter conhecido Dona Digé, de ter entrevistado Dona Digé, de ter convivido com ela durante o período em que a gente foi fazer o Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que ela foi anfitriã, né, lá no Quilombo de Monte Alegre. Então a gente tinha ali pessoas do Brasil inteiro, povos representados do Brasil inteiro, entidades internacionais, dentro de um quilombo para discutir, né, as questões relacionadas ao território, as questões que são, né, da pauta, né, dos povos e comunidades tradicionais. E ela recebeu essas pessoas, né? E depois a gente analisando as falas dela no encontro, que a gente inclusive gravou, a gente percebe que parece que ela já sabia que ela ia embora, assim, né? Porque é meio que uma despedida as falas dela, a fala dela final, né? Assim, é uma fala de despedida. Território, pra gente, é o lugar aonde a gente quer nascer, viver, crescer, germinar e parir. E a gente teve lá a primeira experiência de retornar com câmera 4 para mostrar para a comunidade, né? E ela foi quem mobilizou todo mundo, né? Ela mobilizou toda a comunidade, foi de casa em casa, de porta em porta. E na madrugada, após essa mobilização, né, ela teve uma parada cardíaca, né, assim, um ataque fulminante, né, do coração. E 6 horas da manhã, quando a gente estava se arrumando assim para ir para Monte Alegre, né, para mostrar o câmera 4, assim, todo mundo muito empolgado e o Tevaldo ia com a gente, né, a equipe do Resenha, para poder gravar, né, com o Dadinho, né, essa série, né, de cabras marcados para morrer. A gente recebe a notícia de que ela tinha falecido, assim, né, então mesmo assim a gente meio que ficou assim, e agora, né? O que a gente faz, né? Mas assim, o coração dizia que a gente tinha que ir, né? Que tinha que ir para lá para prestar nossa homenagem a ela, né? E a gente foi com os mesmos equipamentos que a gente iria para poder mostrar o câmera 4, o data show, as coisas todas, né? E quando a gente chegou lá era, né, uma tristeza, né? Porque as pessoas estavam perdendo sua grande liderança, a comunidade estava órfã, né? Mas aí o movimento de quebradeiras de coco e a família da dona Digé decidiram que a gente faria aquilo que foi a última vontade dela, né? Ela mobilizou a comunidade para assistir o câmera 4, para que as pessoas pudessem se ver, né? E a gente armou um lençol branco no meio do terreiro, lá na parede da casa da dona Digé, e a gente passou o câmera 4 e eram, não sei dizer ao certo quantas pessoas, mas quase, a gente olhava assim, era uma multidão, quase 300 pessoas lá no terreiro da dona Digé, assistindo o câmera 4, né? Tevaldo, fala pra gente sobre esse programa de São Luís, que foi na Semana da Cidade, numa ambientação, inclusive, toda especial, né? Lá no Centro Histórico, enfim. O programa de São Luís a gente resolveu passear. Assim, A gente não resolveu só sair do estúdio. Convidados muito especiais, né? A gente resolveu andar pela cidade, foi mesmo, assim, sabe? Acho que eu perdi assim, uns 3 quilos aquele dia. Sabe? Assim, andei muito, sabe? Subi ladeira, desci escadaria, subi prédio antigo. Enfim, a gente não teve folga. Né? Dirigido por Cristiane, né? Esse programa também, foram 2 programas, o Resenha Câmera 4. E entrevistando figuras, assim, personagens muito legais da cidade. Dona Jesus. Né? Dona Jesus, lá do Desterro, Zema Ribeiro, jornalista. Quem mais? Chico Nô, compositor, né? Letrista de mão cheia. Não maranhense, não dovicense, que aqui vieram, né? Estabeleceram, ficaram em São Luís, estão criando coisas assim super
interessantes, importantes, criativas, gerando emprego, gerando renda na pessoal cidade. do Espaço Chão, né? Espaço Chão, André Lobão, né, grande parceiro, grande amigo nosso, a gente visitou, que é uma experiência coletiva muito bacana, Roberto, muito interessante, com a cozinha ancestral, com o espaço da Tadeu Beltrano, com o espaço do pessoal do Chão, que é o grupo, né, de artes visuais, artes cênicas, enfim. A gente tem um olhar muito amplo sobre aquele lugar, sobre esse espaço da cidade, sobre esse São Luís, que é pouco visível, né, no jornalismo e no cotidiano da gente, né? E a ideia era que eles falassem como que eles percebem São Luís, né? Assim, então, Zema contando as histórias dele, né, desde criança, né? O Chico Nó contando a história dele de quando ele veio de Imperatriz para São Luís, o que né, despertou nele a paixão pela cidade, a questão da inspiração, né, para as músicas dele, né? A nossa amiga lá do Espaço Chão, que vem falando, né, uma brasiliense que hoje se considera ludovicense, né, e que tem essa paixão toda por São Luís, né? Então foi um programa muito agradável de fazer, assim, né? E com imagens belíssimas, né? Pessoal, a gente pensa que não, mas o tempo vai embora e a gente já está com o tempo aqui estourado nesse bloco. Mas eu queria lembrar ainda que esse ano a gente falou de Alcântara, falou de São Luís e no Resenha em especial foram ouvidos 11 candidatos ao Senado e foram convidados 6 candidatos ao governo do Estado que tiveram a oportunidade de falar sobre vários temas diferenciados. Foi uma experiência também bem interessante de programa, né, Etevaldo? Sobre o Senado, rapidinho, né? A gente foi o único programa de rádio e TV no Maranhão que entrevistou os 11 candidatos ao Senado. Assim. Nenhuma outra, né, co-irmã, o programa de rádio, fez o que a gente fez no Resenha. Então, todos os 11 candidatos ao Senado do Maranhão passaram pelo Resenha. E dos 6 candidatos ao governo, 4 vieram, assim, foram super bacanas, super legais. Acho que a gente deu a contribuição, ajudou, né, a gente clarear um pouquinho esse debate sobre as eleições no Estado, sobre aquilo que as pessoas que pretendiam nos governar estavam propondo para o Maranhão e para a nossa gente. Cristiane, Etevaldo, prazer tê-los aqui, boas festas, bom final de ano. Que a gente tem um 2019 aí sempre vai ser assim, né, de desafios, de resistência e de vitória. Muito obrigado, Alberto, assim, foi super bacana, super legal e assim, te convidar para continuar sentando disso no programa, continuar sendo parceiro do Resenha em 2019. O Alberto esteve comigo na bancada aqui várias vezes, na cadeira, sentado, dividimos vários programas e foi uma parceria show de bola. Assim. Muito obrigado, Adalberto, boa sorte a nós todos e um feliz ano novo. Valeu. E vem projetos novos para em 2019, né? Câmera 4, Resenha, os dois também fazendo seus projetos independentes, né? E na telinha aqui da Difusora a gente sempre abrindo espaço para as grandes pautas do Maranhão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, valeu. Bom, a gente vai para o intervalo desse Bom Dia Maranhão especial da retrospectiva de 2018 e depois do intervalo nós vamos fazer um balanço do que foi o ano em 2 áreas, política e esporte. Eu vou receber John Coutrin e Laércio Júnior para um papo sobre as principais notícias do ano, uma retrospectiva. Vamos relembrar momentos importantes de 2018 aqui no Bom Dia Maranhão especial. A gente volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão especial de fim de ano, fazendo uma retrospectiva desse ano de 2018. E agora, o assunto é política. Para falar sobre o assunto, eu recebo mais uma vez John Coutrin, nosso especialista no assunto. John, um ótimo fim de ano para você, boas festas. Boas festas, Alberto, boas festas a todos. John, vamos fazer um balanço desse ano e claro que a gente, para começar, não poderia ser diferente, nós vamos começar falando sobre as eleições desse ano, né? Nós tivemos aí um resultado das eleições, construído ao longo de um tempo aí, com algumas pessoas que chamam de fenômeno, o Bolsonaro, um presidente da República que assume, a partir do ano que vem, da extrema-direita, né? E a partir daí o embate chegando até o momento final com o candidato do Partido dos Trabalhadores. O que falar então dessa eleição para presidente e o resultado dessa eleição para presidente aqui no país? Bom, Adalberto, primeiro que o Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos e 57 milhões de votos. O Haddad ficou em segundo lugar com 44%. Bom, essas eleições aí demonstraram, primeiro ponto, um desejo de mudança da população brasileira. Claro que pontos importantes em relação ao que foi levado à campanha do Bolsonaro, a temática que ele colocou a população, principalmente no tocante à questão da segurança pública. Esse foi um dos principais motes da campanha do Jair Bolsonaro, ele conseguiu aí levar isso para a população. Então, o Bolsonaro consegue
movimentar esse discurso de que era necessário mudar o país, colocou isso de forma pelas redes sociais, principalmente porque ele já vinha fazendo campanha há muito tempo, Adalberto, pelas redes sociais, e trabalhou isso também a questão do sentimento anti-PT, ou seja, vários motes que a campanha do Bolsonaro adotou, combate à violência, às facções criminosas, ao crime organizado, e também o sentimento de anti-PT por conta das acusações de corrupção dos principais líderes do partido. Então foi uma eleição aí em que o brasileiro apostou na mudança, em que a eleição do Bolsonaro possa trazer novos horizontes, é claro, mas por outro lado traz uma certa preocupação diante do que o Bolsonaro propagou, do que ele prometeu durante a campanha, principalmente em relação aos direitos dos menos favorecidos, das camadas mais populares em relação à questão das minorias, do respeito aos direitos das minorias, ou seja, algo que foi aí muito levantado pela oposição ao Bolsonaro durante a campanha e que aí é algo que pode ser levado durante o próximo governo do Bolsonaro. Então, é algo também que preocupa, diante das posturas também, às vezes, muito ríspidas, os discursos muito contundentes do Bolsonaro, que pode aí levar os direitos sociais podem ser infringidos, aí, desrespeitados, e isso deve ser uma preocupação do próximo governo. É claro que ele diz que respeitará a Constituição Federal, Adalberto, mas nós temos sempre que estar atentos ao próximo governo Bolsonaro, até porque ele já adota uma política, digamos assim, internacional, já muito ríspida com países vizinhos, inclusive a Venezuela. Então é algo que nós temos que atentar em relação a isso. E claro, as esquerdas, Adalberto, também têm que se reinventarem e cumprirem seu papel de oposição. É claro que o Bolsonaro tem que ter oposição e esse governo aí do Bolsonaro precisa então das esquerdas reunidas e da liderança de partidos como PT, PCdoB, PDT estarem unidos tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, levando aí aquilo que estiver errado, fazendo a oposição responsável e crítica. Bom, agora a gente vai falar da eleição aqui no estado do Maranhão, não é, John? Nós tivemos a reeleição do governador Flávio Dino. O que essa reeleição representa, inclusive considerando aí o aspecto da diferença de votos em relação aos demais colocados? Primeiro sacramentou o governo do Flávio Dino. Ele fez esse governo aí voltado para áreas principalmente sociais, programas sociais voltados para os mais carentes e também programas revolucionários, principalmente na educação. Então a vitória do Flávio, com algo em torno de 60%, consolidou o governo dele, essa liderança que ele tem no estado do Maranhão. Em contrapartida, Adalberto, com a vitória do Flávio, o Grupo Sarney foi mais uma vez derrotado e praticamente sepultado aqui no estado do Maranhão. A derrota da candidata Rosiana Sarney, que alcançou próximo de 30%, foi uma derrota fragorosa em relação ao que eles queriam aí se reinventar. Eles tentaram retornar ao poder, mas a vitória do Flávio Dino aí consolidou a sua liderança e também a fragilização do Grupo Sarney aqui no estado do Maranhão. Então, o Flávio, com essa margem muito boa de votação, ele aí não foi um cheque em branco, mas a população maranhense deu aí respaldo para ele fazer um governo ainda melhor no próximo ano. O Flávio, que contou com a maioria dos partidos, uma coligação com 18 partidos, a maioria dos prefeitos apoiaram o governador Flávio Dino por conta do mandato voltado para o municipalismo, um mandato voltado aí com programas, por exemplo, Mais IDH, programas da saúde, programas da equipe de saúde foram aos municípios mais pobres, e isso avalizou o Flávio a realizar um governo aí ainda melhor nesse próximo mandato dele de 4 anos. Essa é a expectativa. E o Flávio, claro, ele, Adalberto, projeta, avalia fazer um governo até para dar a ele a possibilidade de galgar um posto mais importante a nível nacional. O Flávio vai para o 2º mandato e pode aí disputar, no final do seu mandato, um cargo de senador ou então de presidente. Por isso ele precisa de um governo que tenha uma ampla repercussão nacional e dessa forma ele deve focar nisso
projetar isso de forma que ele possa, então, aí, se notabilizar Adalberto como uma grande liderança política. Hoje ele já é uma grande liderança política das esquerdas, mas precisa também de ter um governo bem avaliado, um governo com boas iniciativas que o possam gabaritar para um cargo ainda mais alto a nível nacional. John, na Câmara dos Deputados nós vamos ter uma renovação significativa, inclusive candidatos aí ocupando pela primeira vez esse mandato aí lá em Brasília. Nós temos inclusive ex-secretários de Estado, né, que vão agora ocupar um cargo lá na Câmara dos Deputados. Como é que você avalia essa eleição para a Câmara? É uma Câmara que de renovação, tanto na Câmara Federal quanto estadual. Nós temos aí, Adalberto, por exemplo, você falou em ex-secretários. Nós temos o ex-secretário Márcio Gerri, temos o Pedro Lucas, que também integrou o governo do Flávio Dino, e também lideranças que estavam na Assembleia e agora vão para Brasília. No caso, o deputado Eduardo Braide, que também se elegeu deputado federal, e também o Edilásio Júnior. Ou seja, vários nomes aí que conseguiram subir para Brasília. Então, o mandato na Assembleia Legislativa de novos deputados, temos jovens lideranças políticas ali na Assembleia Legislativa, como o Duarte Júnior, nós temos ali o Wendel Lages, temos deputados como Ciro Neto, a Daniela Temas, são deputados jovens que vão realizar seu primeiro mandato ali na Assembleia Legislativa e, claro, eles querem, nessa renovação política, se destacarem, Adalberto. Até porque a política está mudando, está se renovando, está se oxigenando, são novas práticas, novas ideias, e esses deputados têm que se adaptar a isso. São jovens deputados que têm a oportunidade ali, diante dessa renovação, de fazer um mandato voltado principalmente para os anseios da juventude, os anseios dessa nova classe que nós temos no país, que acompanha mais a política. Hoje nós temos um grupo ligado nas redes sociais, que acompanha, que cobra, que fiscaliza. Então esses deputados terão essa responsabilidade ali de levar isso para a Assembleia. Então é importante, Adalberto, essa renovação, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia. E, claro, projetos importantes, pautas importantes a serem discutidas nesses 4 anos, principalmente na Câmara Federal, onde nós temos uma bancada aqui mais ligada ao governador Flávio Dino, que terá um papel de destaque em relação a fiscalizar, a acompanhar o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. É importante que esses deputados estejam unidos, até porque, Adalberto, nós temos um governador hoje, que é do PCdoB aqui no Maranhão, o Flávio Dino, que é de esquerda, e é necessário esses deputados federais estarem ali, brigando pelo Estado do Maranhão, estarem unidos, no sentido aí de que o governo Bolsonaro não traga nenhum tipo de prejuízo para o Estado do Maranhão e que ajudem o governador Flávio Dino aí a governar o Estado. Na Assembleia Legislativa, um nome forte aí para a presidência do Otelino Neto, não poderia ser diferente. E aí, inclusive, quem fale já de um consenso, a possibilidade de um consenso aí nessa eleição, John? O Otelino, ele tem uma virtude muito grande, que é a questão da habilidade política e da articulação política. Antes mesmo, Adalberto, depois das eleições, antes mesmo que surgisse um candidato ali para, digamos assim, ir para a disputa com o Otelino Neto, ele já conseguiu agregar praticamente quase todos os deputados em torno do seu nome. Ou seja, ele começou a chamar um a um, dialogou com um a um, e então formou uma base aí sólida, uma base que vai garantir a sua recondução à presidência da Assembleia Legislativa. O Otelino, que enquanto presidente da Assembleia Legislativa, ele procurou aí respeitar a oposição. E isso é uma marca dele, que inclusive faz com que, por exemplo, deputados como o deputado Adriano Sarney já tenham garantido aí voto à recondução do Otelino, principalmente porque ele deve dar espaço para a oposição na mesa e também respeita aí os deputados de oposição ali na casa, porque sempre é importante ter oposição, claro, e o Otelino consegue então dar esse espaço para esses deputados. Então ele aí deve ser reconduzido com ampla maioria, deve ser candidato único, talvez candidato único, com ampla maioria do apoio dos deputados ali, 42 deputados da Assembleia Legislativa. John Coutrinho, para fechar, vamos falar do Senado, porque foi uma eleição também histórica, né? Nós tivemos o candidato com a maior votação da história do Maranhão, o mais novo candidato, o mais novo senador da história do Estado, e dessa vez o governador fazendo a dupla, né? Quer dizer, conseguindo 2 vagas para o Senado, no caso o Everton Rocha e a Elisiane Gama. É algo histórico e muito simbólico, Adalberto, a eleição dos 2 senadores do grupo do Flávio Dino. Principalmente o Everton, que conseguiu uma votação histórica, algo em torno de cerca de quase 2 milhões de votos no Maranhão. É muito voto
e ele conseguiu aí, com a sua juventude, 39 anos, senador mais novo do Maranhão, eleito mais novo, e claro, ele conseguiu aí se projetar como uma das principais lideranças políticas do estado do Maranhão, com sua eleição ao Senado. Hoje, liderança do PDT, e claro, Adalberto, ele já anunciou que fará oposição crítica ao governo Bolsonaro. Fará um mandato focado para os trabalhadores, para a defesa dos trabalhadores. Então, é um deputado federal que teve um bom serviço prestado na Câmara e agora vai para o Senado durante 8 anos aí lutar em defesa dos interesses do Maranhão. Elisiane Gama também, já é também velha conhecida, deputada estadual, deputada federal, e também conseguiu a sua eleição para o Senado, uma mulher, e claro, deve também ter seu papel importante ali no Senado Federal. Então, muito importante, porque Adalberto quebra um ciclo de senadores ligados a um grupo político aqui no estado do Maranhão. É importante porque são 2 senadores. Hoje você tem 2 senadores que são não são ligados ao governador Flávio Dino. A partir do próximo ano, o governador Flávio Dino terá 2 senadores aliados. Ou seja, isso é muito importante até para reforçar o governo dele aqui no estado do Maranhão. Também, claro, no sentido de haver aí essa ligação também com o governo federal, lá na esfera federal em Brasília. 2 senadores têm muito peso, e isso é muito importante aí para dar garantias à governabilidade do governador Flávio Dino aqui no estado. E ainda na noite do dia da eleição, o governador eleito Flávio Dino concedeu uma entrevista coletiva. Nela, ele fez um balanço do resultado das eleições de outubro. Vamos rever aqui na retrospectiva no Bom Dia Maranhão. Acho que o resultado eleitoral mostrou isso. Mostrou que nós temos uma relação muito profunda com o povo, com a população. E sabemos que nós temos que aprimorar cada vez mais a ação de governo naquilo que tem de essencial, que é, em primeiro lugar, a aplicação honesta do dinheiro público, como nós fizemos, em segundo lugar, as políticas de desenvolvimento, em terceiro lugar, as políticas sociais. Agora nós vamos ouvir o senador Everton Rocha, que conseguiu um resultado importante nesta eleição, vai para o Senado a partir do ano que vem e também fez um balanço das eleições e já projetou o que pode ser o seu mandato à frente do Senado a partir de 2019. Vamos ouvir. Santo Ambrósio de Milão já dizia que a maior virtude do homem é a gratidão. Aquele palácio ali, quem participou da posse do Flávio Dino, lembra muito bem que ele disse que ele não seria utilizado para perseguir o seu povo e nem coagi-lo. E isso aconteceu, porque ele deixou um filho do povo ir para a luta, se viabilizar e hoje virar senador da República. Obrigado, John, para você. Feliz Ano Novo aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom, boas festas. Feliz Ano Novo a todos, Adalberto. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nesta manhã, retrospectiva do ano de 2018, um ano bastante movimentado, a gente falou com o John sobre as eleições, enfim, mas tem muito mais ainda aqui no nosso programa. Agora, por exemplo, a gente vai falar de esporte. Bom, e para falar sobre o assunto, o Laércio Júnior está aqui comigo mais uma vez. Laércio, bom dia para você, bom dia, final de ano. Ô Laércio, vamos fazer um balanço desse 2018, um ano importante. E a gente começa falando da competição mais importante do primeiro semestre, no ano de Copa do Mundo, que foi a Copa do Nordeste. Resultado importante de público, comercialmente também, de audiência. E a difusora fazendo história com essa transmissão aí, que deu muito o que falar, hein? Fazendo história, Adalberto, líder de audiência em todos os jogos transmitidos pela Copa do Nordeste aqui em São Luís. Não só as partidas que tivemos o representante do estado do Maranhão, que foi o Sampaio Corrêa, e que para todo o país foi a grata surpresa, né, Adalberto? Não para nós. O Sampaio vinha num embalo bom, fez um ótimo campeonato brasileiro da Série C e chegou à Copa do Nordeste como um azarão para os outros estados, né? E a base mantida do Campeonato Brasileiro da Série C e a chegada do técnico Roberto Fonseca ajudaram bastante a equipe do Sampaio Corrêa, que conseguiu na primeira fase ir muito bem, se classificou em segundo, num grupo que tinha o Ceará, equipe da Série A do Campeonato Nacional, e aí na segunda fase foi atropelando todos os adversários e vencendo fora de casa. É o detalhe mais importante. Passando pelo Vitória da Bahia, um 3-0 impiedoso aqui em São Luís, e lá na Bahia o Andrei fechou o gol,
0-0 que garantiu a classificação para a semifinal. Na semifinal, o Sampaio Corrêa passou pelo ABC, vencendo aqui em São Luís com o gol do William, e lá no Rio Grande do Norte o Fernando Sobral marcou um gol importantíssimo, empate por 1-1 e classificação da Bolívia Querida para a final. E na decisão aquela festa que todos nós acompanhamos, né? Armada lá na Bahia, mas que começou aqui em São Luís. O torcedor do Sampaio compareceu, mesmo numa quarta-feira à noite, compareceu em bom número, 15 mil pessoas no Castelão. O Sampaio venceu o Bahia por 1-0. Observa a torcida ainda chegando ao Castelão, cruzamento vem perigoso, William! Gol! E aí, na decisão lá na Bahia, Adalberto Melo, prepararam festa, piscirico para o bloco organizado depois do jogo, a torcida recebendo o ônibus do Bahia, inclusive subindo no ônibus. Enfim, o carnaval foi antes, mas depois a Fonte Nova se calou para a festa dos jogadores do Sampaio, do Maracás, do Andrei. E a festa que deveria acontecer em Salvador só aconteceu aqui durante a madrugada, quando da chegada apoteótica do Sampaio Corrêa no aeroporto Hugo da Cunha Machado, que nós mostramos para todo o Brasil através da lente da TV Difusora pelo SBT. Enfim, o ano começou muito bem com o título do Sampaio na Copa do Nordeste. E a gente vai rever um momento histórico das transmissões da TV Difusora aqui, no finalzinho do jogo lá com o Bahia, aquela defesa milagrosa do goleiro do Sampaio, o Andrei, e o Laércio dizia o tempo inteiro: eu tirei aquela bola junto com o Andrei, não foi isso, Laércio? É verdade. Vamos ver o trechinho, vale a pena a gente ver de novo esse trecho importante do esporte nesse ano de 2018. Vamos ver. Agora, com o Edgar Júnior, abre o pedido, Alione, cruzamento bem perigoso, pode pagar o preço alto, o time do Sampaio Corrêa, o Andrei tá lá, a bola vai entrando e sai! Essa defesa, vou te falar, hein, Laércio? Com o abdômen, Adalberto. Inclusive, quando ele chegou aqui, eu não sei se nós colocamos na reportagem, acho até que não, porque nós preparamos um material enorme e muita coisa é deletada. Mas o Andrei, que vinha de uma comemoração imensa, eu pedi, o Andrei, mostra o local onde a bola bateu. Ele mostrou o abdômen. A bola tocou no abdômen e subiu. Seria ali o gol de empate do Bahia no confronto, terminaria com vitória do Bahia por 1-0 e o Andrei teria que se virar lá nos pênaltis, né? O abdômen do Andrei salvou a Bolívia Querida. Um abdômen salvador. Salvador, sem Vamos dúvida falar alguma. agora do nosso campeonato estadual, um campeonato que teve mais uma vez também transmissões de jogos aqui na TV Difusora, um campeonato com nível técnico muito bom, que teve o Sampaio aí se despedindo cedo, né, para muita gente do campeonato, mas que teve o título em boas mãos com o Moto Clube. Foi surpreendente, porque... E o bom resultado, a gente não pode deixar de fora aqui, para ser justo, um excelente resultado, um crescimento que já vem acontecendo há muito tempo do Imperatriz, né? O Cavalo de Aço que está se organizando e tem tudo para daqui a 2, 3 anos ser o time a ser batido aqui no estado do Maranhão, se o Sampaio e o Moto não abrirem o olho, né, para evoluir junto com o Cavalo de Aço, que tem potencial de público, tem um estádio que é só seu, uma região toda que torce pelo Colorado da região tocantina. No Campeonato Maranhense o detalhe foi o Sampaio, porque o Sampaio fez uma ótima Copa do Nordeste, vinha muito bem na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, o Sampaio foi eliminado na terceira fase sem levar gol, ganhando uma lá no Pará, conseguindo eliminar o Paraná aqui em São Luís e perdendo para a Ponte Preta na disputa de penalidades. No Campeonato Maranhense, o Sampaio ficou na primeira fase, foi eliminado pelo Cordino, que também foi eliminado da competição, e só deu Moto em Imperatriz, né, com o Maranhão também ficando pelo caminho. Na decisão, o Moto emplacou uma grande vitória na primeira partida, destaque para o Val Barreto, um 3-0, e lá em Imperatriz contou também com a sorte. O Imperatriz vencia o jogo por 2-0 e aí o Chico Bala acerta um cruzamento na cabeça do Ricardo Maranhão, o toque do Ricardo Maranhão vai no travessão e no rebote o Ricardo Maranhão marca o gol que freou a reação do Imperatriz, porque com 2-0 faltava um gol e mais 20 minutos, 25 minutos para o jogo acabar. Dificilmente o Moto seguraria, não é? E logo depois o Moto deu essa sorte de, no contra-ataque, marcar o gol do título com o Ricardo Maranhão, fechando esse primeiro semestre com o título de campeão estadual. Bom, agora a gente vai falar da Copa FMF, com uma novidade esse ano, inclusive, com vaga para o brasileiro, né? Uma competição importante que teve aí o título do Maranhão Atlético Clube. Em cima do Pinheiro. E aí eu aproveito para tocar no assunto das duas competições que movimentaram o futebol do estado no segundo semestre. Primeiro com a Série B, que foi decidida no último minuto. Pinheiro conseguiu o gol, no cruzamento do Neto. O Diego Silva apareceu para marcar o gol do empate. Pinheiro já havia vencido a primeira partida lá na Baixada Maranhense. O Chapadinha ficava com o título até os 48 minutos. Pinheiro então ali conseguiu vencer o Campeonato Maranhense da Série B e garantiu a vaga para jogar a Copa FMF. E na Copa FMF o Pinheiro saiu atropelando todo mundo até chegar na decisão contra o Maranhão. O MAC, por sua vez, apostou na experiência de Raimundinho Lopes, há muito tempo fora.
da área técnica, não trabalhava como treinador apenas, tomava conta da sua escolinha e era comentarista de uma emissora de rádio. Raimundinho conseguiu montar o time ao longo da competição e na decisão surpreendeu o Pinheiro. Uma boa vitória aqui em São Luís por 1-0 e um empate Salvador com direito a bolas na trave, Rodrigo Ramos sendo ovacionado e o Maranhão campeão e de volta ao Campeonato Brasileiro. Destaque para o Deylon, menino que foi um dos melhores jogadores da competição ao lado do jogador atacante do Maranhão Atlético Clube, Kleber Pereira, que não é aquele, é um jovem com apenas 19 anos. E o destaque para o Neto, que foi o melhor jogador da Copa FMF e do Campeonato Maranhense da Série B, jogando pelo Pinheiro, ele que já tem passagem pelo Motoclube de São Luís. Mas o MAC comemora e o Rodrigo Ramos, Adalberto Melo, fez história em 2018. É o primeiro jogador a ser campeão pelo Imperatriz, pelo Motoclube, campeoníssimo pelo Sampaio Corrêa. São 7 títulos a nível estadual com o Sampaio, mais acessos, que foram 2 e um título brasileiro invicto. E agora faltava a cereja do bolo, que era o título com o quadricolor do Parque Valério Monteiro, Maranhão Atlético Clube. Para encerrar, a gente vai falar de 2 assuntos ainda, Laércio. E aí o primeiro que eu queria destacar é o Sampaio fora do futebol. Vamos falar do beach soccer, resultado sensacional do Sampaio, que disputou inclusive a Libertadores, né? Isso. E ainda além do beach soccer, é o basquete Sampaio, que foi para a final mais uma vez, né? Feminino. O Sampaio, ao longo dos anos, Adalberto Melo, se transformou na marca do esporte do Maranhão. E é um caminho que precisa ser seguido também pelo Moto e pelo Imperatriz. Eu falo da organização do Imperatriz no futebol, mas o Sampaio, além do futebol, ele começou a aparecer em outros esportes. No caso do basquetebol, já foi campeão brasileiro, esse ano bateu na trave, teve a chance de ser campeão aqui em São Luís, mas acabou sendo derrotado pelo Corinthians Americana, que ficou com o título. A equipe, comandada agora fora das quadras pela Isiane, não conseguiu levantar o caneco pela segunda vez, mas fez uma grande campanha o Sampaio Basquete. No beach soccer, uma Copa do Brasil espetacular, muitas goleadas, título que veio em cima do Vitória da Bahia na decisão, mas infelizmente depois na Copa do Brasil, o Sampaio, que foi campeão da Copa do Brasil, o tricolor não teve a mesma sorte, foi eliminado na semifinal da Libertadores pelo Vitória da Bahia, mas fica o registro do time do Datinha, que foi campeão da Copa do Brasil nas areias, né, fazendo brilhar o esporte do Maranhão. Esse ano aqui no Bom Dia a gente mostrou vários esportes além do futebol, falamos de trilhas, inclusive, agora no fim de ano em especial. Falamos do futebol de 7, que esse ano teve mais um resultado importante e significativo, a federação com um trabalho organizado, planejado. Falamos sobre vários esportes, mas mostramos esportistas também de diversas regiões. Mostramos, por exemplo, aqui no atletismo, um destaque maranhense que ganhou o mundo, né? Mostramos também a fadinha do skate, né? Que já se destacou durante muitos anos e que agora compõe a seleção brasileira, vai disputar vários torneios internacionais merecidamente e pode até pintar uma Olimpíada por aí, né, Laércio? Verdade, ela é cotada para disputar os Jogos Olímpicos daqui a 2 anos. A Raíssa Leal, o pai dela, inclusive, brinca que ela não quer mais ser chamada de fadinha do skate porque está muito lá no lado criança dela. Ela surgiu aos 10 anos como um grande fenômeno do skate brasileiro. E aí conquistou vários títulos nas modalidades que foram surgindo, foi crescendo também em categorias e hoje é destaque sul-americano, destaque mundial do skate e com grande possibilidade de representar o estado do Maranhão nos Jogos Olímpicos que irão acontecer divididos aí entre China e Japão, né? Uma grande possibilidade da fadinha do skate, a Raíssa Leal, lá da região Tocantina, estar na seleção brasileira que vai disputar os próximos Jogos Olímpicos, o que é um orgulho muito grande. Esse ano de 2018 ela seguiu mostrando talento, o ano de 2019 é a consolidação da fadinha, já quem sabe com essa vaga assegurada para ser uma maranhense a disputar os Jogos Olímpicos em 2020. Valeu, Laércio, tudo de bom. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, tudo de bom, um ótimo 2019. Que 2019 traga muitas alegrias, Adalberto Melo, esse ano marcado pelo esporte aqui na TV Difusora, onde nós ficamos muito felizes com o resultado, né? Em especial da Copa do Nordeste, onde todo o trabalho que nós fizemos aqui teve um reconhecimento nacional que nem se esperava, que foi da própria rede nacional SBT, né? Destacando o trabalho feito no esporte pela TV Difusora, e isso foi muito gratificante. E ano que vem tem mais, está confirmada, a Copa vai ser aqui, a emoção vai jogar em casa outra vez. Na casa dela, né? Não pode faltar. Valeu, Laércio. Beleza. E é assim que a gente encerra a edição especial do Bom Dia Maranhão de hoje, com uma retrospectiva desse ano de 2018. Espero que você tenha gostado. Boas festas, um bom final de ano para você que nos acompanha também aqui pela TV Difusora. E no ano que vem, 2019, que a gente possa dar mais notícias positivas do que negativas. Aliás, se dependesse de toda a equipe aqui do Bom Dia Maranhão, a gente teria um ano realmente só de notícias boas. Como não dá para ser assim, vida que segue, mas que a gente possa a cada dia superar as dificuldades. 2019 vai ser um ano fácil? Não vai não, mas que a gente possa buscar forças para resistir e para conquistar uma vitória em um ano que seja abençoado. Esse é o nosso desejo para você. Um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. A gente fica por aqui prometendo voltar com o Bom Dia Maranhão
já no ano que vem também com toda a força, com todo o gás. Em nome de toda a equipe, eu quero de fato agradecer você, que é a razão da nossa existência. Tudo de bom, boas festas para você e um ótimo dia. E as vaquinhas vão mugindo,